Irmãos, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Samuel, 1 Samuel, aleluia. Eu quero ministrar uma palavra no teu coração. 1 Samuel 23. Oh glória! Enche-me até transbordar. Irmãos, eu ministrei essa palavra hoje de manhã. No culto da manhã, nós tivemos culto na parte da manhã. E confesso que eu fui para casa hoje. E Deus continuou falando no meu coração, né? E aí eu cheguei em casa, fui ler a Bíblia. Primeiro eu comi um churrasco, né? É de lei. Hoje em casa tivemos até uma lasanha. Aí, primeiro eu deitei na rede. Daqui a pouquinho deu um branco, eu acordei, estava na rede. Quem já deu um cochilo assim, nem deitou, cochilou? É o Clebinho que é assim. Aí eu fui lendo a Bíblia e Deus foi me mostrando algumas passagens. Eu lembro que eu li sobre Marta e Maria, quando Marta fica num lugar e Maria em outro, e ali é uma demanda, e o Senhor Jesus fala assim: não, mas Marta fez a melhor parte. É Marta, né? Me ajuda aí os estudiosos. Ela fez a melhor parte porque ela quis estar perto de Jesus, enquanto Maria queria arrumar casa. E aí fui lendo. É o contrário, né? Maria ficou no melhor lugar e Marta foi arrumar a casa. Obrigado. Ó, escola bíblica dominical, ou escola bíblica quadrangular. Aí eu sempre, Senhor, Deus está falando alguma coisa. O que Deus quer falar comigo? O que Deus quer falar comigo? Eu fui pensando. O Senhor foi falando assim: intimidade, a proximidade. E aí o Senhor foi falando durante a tarde. Eu li outra passagem que fala lá em 1 Coríntios, capítulo 2, depois você lê, veja na sua casa, que começa Paulo a falar de reconciliação. Reconciliar-se. Depois você lê na sua casa. Eu falei: Jesus, o Senhor quer algo com a igreja. A igreja hoje precisa, como eu preciso, de reconciliação, de voltar ao que era. Olha aqui nos olhos verdes do pastor. Reconciliar-se. Reconciliar com Deus não quer dizer que a gente seja distante, porque tem muita gente aqui, como eu, tem vindo na igreja todo dia, tem ouvido a palavra, se não vem, assiste um culto. Mas o que Deus quer conosco? Que nós voltemos àquilo que éramos antes, que nós sejamos mais próximos de Cristo, da presença dEle, a alegria de louvar, a alegria de orar, a alegria de servir. Falar em servir, eu sempre lembro de célula, né? Enquanto eu fui em algumas células, eu vi gente trabalhando tanto pela célula. Um dia eu vi o irmão João fazendo um negócio na célula, que ele colocava sal e acendia a luz, né? Uma dinâmica. A gente fazia com tanto carinho. E quando a gente está com essa reconciliação alinhada perto de Cristo, a gente passa por várias dificuldades, várias situações que vence elas. Quando você está mais perto de Jesus, você passa por lutas até mesmo dentro da igreja, ou
você não vê luta. Eu vou dar um exemplo. Hoje, os meninos trabalhando aqui em cima, se eu chegasse lá brabo com a galera e xingasse todo mundo, vocês estão fazendo errado, o que está acontecendo? Se a pessoa está alinhada com Cristo, o pastor não está bem hoje, mas ela não leva para o coração, porque a aproximação com Deus me faz ver tudo diferente. Vou falar de novo. A aproximação com Deus me faz olhar ao mundo diferente. E é isso que nós precisamos sair daqui hoje. E eu li essa passagem, eu vou ler de novo. Em 1 Samuel 23, quem achou diz amém. E o Espírito Santo foi me dando outras revelações. 23:1. Vamos ler aí. E foi anunciado a Davi, dizendo: eis que os filisteus pelejaram contra Keila, e saquearam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu ferir esses filisteus? E disse o Senhor a Davi: vai e fira os filisteus, e livra Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com os seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou os gados, e fez grande estrago entre eles, e Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com o alfoge na mão. Foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila, e disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja, para que descesse a Keila, para cercar a cidade e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, o sacerdote: traz aqui o alfode. E disse Davi: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor, Deus de Israel, faz-o saber a teu servo. E disse o Senhor ao Senhor: descerá. Disse mais Davi: entregar-me-iam os cidadãos de Keila a mim e os meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor: entregaria. Então se levantou Davi com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila, e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Amém? Irmãos, Keila é uma cidade fechada, e Davi, ele estava em outro lugar, correndo já de Saul. Quando Davi ouve falar que os filisteus estavam lá nessa cidade, tomando a cidade, destruindo, indo contra as pessoas, a primeira coisa que Davi fez foi pedir informação ao Senhor, foi orar a Deus e falar com o Senhor: Senhor, eu vou até Keila proteger a cidade? Davi, ele nos ensina algumas coisas aqui. Ele, em primeiro lugar, ele foi se informar com Deus. Deus, ele tem sido na minha e na sua vida aquele que pode dar a mim e a você direcionamento. Eu falei de manhã
que às vezes pelo tempo de igreja, a gente acostuma tanto ser crente que a gente começa a ficar pessoas comuns. E nós, segundo a palavra do Senhor, não somos pessoas comuns. Nós vivemos em outra dimensão. Nós somos filhos do Rei. E por ser pessoas comuns, a gente começa a parar de pedir a Deus direcionamento. Quantas vezes a gente levanta de manhã na segunda-feira e está procurando emprego e fala assim para o Senhor: Senhor, aonde eu vou? Ou quantas vezes a gente quer comprar alguma coisa, um videogame, né? E a gente chega: Senhor, é momento de comprar o videogame? Eu posso comprar o meu videogame? Já comprou hoje? Não? Já. A gente acaba não fazendo isso. Mas Deus está falando para mim e para você nessa noite. Ele quer estar mais próximo de nós. Ele quer participar mais das nossas decisões. Ele quer participar mais da nossa vida. Davi foi: Senhor, vou para Keila, eu vou lá guerrear. Ele podia falar assim: não, eu sou guerreiro, eu já venci várias guerras, derrubei o gigante, eu tenho uma unção, eu vou assim, não vou falar com Deus não. Mas quando nós falamos com o Senhor, Ele nos responde a todo minuto. Deus quer responder para você aquilo que você e que eu queremos para a nossa vida. Nós precisamos buscar ao Senhor. Outra coisa que Davi ensina, ele chega para os seus guerreiros. Eu gosto muito de brincar na pregação, me perdoe, mas imagine que aí do seu lado tem um guerreiro. Olha para esse guerreiro, ou esta guerreira. Você olhou? Guerreira Pati. Agora olha para ela de novo, ou para ele. Você iria num conselho dessa pessoa? Eu iria. Por exemplo, está aqui o Gabriel. Se ele falasse: pastor, eu acho que se você for na rua tal, não é bom, eu ia falar: Gabriel, eu não vou. Eu acredito nele. E Davi tinha alguns guerreiros que corriam com ele 24 horas. Homens de muito perto. Sabe qual é o mal nosso como cristão, como crente, como pessoa? É que às vezes, por acreditar muito nas pessoas, a gente se magoa fácil. Quando ouve de alguém que a gente acha que é um guerreiro do nosso lado, algo que não nos agrada. Será que eu tenho ouvido e tenho parado o meu ministério porque eu olho para o guerreiro do lado e eu pergunto alguma coisa, eu peço um conselho e o guerreiro não fala aquilo que eu quero? Davi chega para o seu guerreiro e fala assim: vamos para Keila, homens de guerra, vamos guerrear, vamos lá arrebentar tudo, porque o Senhor já falou comigo. Os guerreiros que estavam do lado de Davi falaram assim: não, nós irmos até lá? Você está ficando louco? Eu já tenho medo só de brigar aqui, ainda mais indo em Keila. Guerreiro que está do nosso lado, às vezes, não é uma boa palavra. O guerreiro que eu confio, talvez, não seja uma boa pessoa para dar um conselho. Mas a pessoa mais certa para dar conselho a mim e a você é Deus. Vamos para Keila? Não, eu tenho medo. Davi voltou de novo, se colocou de joelho: Senhor, é para ir para Keila. Deus, me mostra. O Senhor falou: vai, porque eu vou te dar Keila, vou te dar os filisteus nas tuas mãos, você vai vencer. Outra coisa que eu aprendo com Davi: sempre que há uma dúvida, eu tenho que voltar aos pés do Senhor. Deus quer falar contigo, e Deus quer te dar vitória. Volte aos pés do Senhor. Um pouquinho antes dessa passagem, vai falar que Davi ficou escondido vou falar igreja. E lá tinha os sacerdotes. E aí Saul veio atrás de Davi. Só que chegando lá, indagou os sacerdotes:
os sacerdotes falaram bem de Davi, Saul ficou nervoso e matou todo mundo. Ficou só um, que é o filho de Abiatar. Abiatar tinha morrido porque Saul tinha matado. Abiatar, a Bíblia diz aqui, que ele vem com uma coisa. Ele sai correndo de onde estava, que Saul estava matando os sacerdotes, e ele sai com um alforge. Repete comigo, alforge. Sabe o que é alforge? Alforge é uma sacolinha do sacerdote, que ele carregava dentro do alforge duas pedras. Uma pedra era chamada de, deixa eu ver se eu marquei aqui, Urim e Purim. A primeira pedra era Urim, a segunda pedra era Purim. Essa pedra era usada pelo sacerdote para jogar sorte. De repente alguém vinha até ele e, eu posso fazer isso? Não, vamos pegar aqui a pedra e vamos fazer um ato profético que eu vou ver o que Deus tem para nós. Quando Davi chega e ele chama o sacerdote, ele faz, traz alforge. Vamos ver o que Deus tem para nós. O sacerdote traz o alforge, dá na mão de Davi. Quando Davi faz o ato profético, Deus fala com ele de novo, e aí dá as diretrizes para Davi. Agora, você sabe quem que é a nossa pedra fundamental hoje? Os Salmos 118, 22 diz assim: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina, a pedra angular chamada Jesus Cristo de Nazaré. É a nossa pedra que está sobre os nossos alforjes e que nós podemos confiar e acreditar que Ele está conosco, e o sangue do Cordeiro está sobre as nossas vidas, porque a nossa pedra é Jesus, a nossa pedra é Cristo. Amém? Em quem nós temos confiado? Em quem nós temos acreditado? A quem nós temos ouvido? A palavra do Senhor ou alguém aí fora dizendo que vai ter segunda onda? Sabe qual vai ser a segunda onda? Nos últimos dias, diz o Senhor, que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos terão sonho. Essa vai ser a segunda onda da igreja, que nós vamos conquistar, falar de Jesus, levar muita gente para o céu. Amém? Dá um glória a Deus aí. Sai para lá, Satanás, com a sua palavra de miséria, porque nós como igreja somos aqueles que vão viver a bênção do Senhor nesses dias. Esse irmão que está do seu lado sabe disso. Se o alforje dele está com a pedra chamada Jesus de Nazaré. Está aí do lado. Está aí do lado. Você está aqui do lado, irmão. É só você pegar a pedrinha Jesus. Pedrinha não, a pedra, e acreditar que Ele está com a gente. Aleluia. Irmãos, eu sinto que os dias de hoje, os dias de amanhã, vão ser dias de bênção, dias de presença do Senhor, dias que a igreja vai viver grande milagre de multiplicação, dia de voltar à intimidade. Ah, que saudade. Será que eu consigo cantar, irmão? Me ajuda aí. Ah, que saudade de ouvir tua voz. Eu canto com técnica, viu? A descer. Não sei porque você riu. Vontade. Não, fala isso pro Deus aí, para Deus. De ouvir tua voz ao entardecer. Perdi até a letra. Se eu puder
10. Me ajuda, igreja. E não faria mente o que como. Você fica me atrapalhando, né? Na escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Feche os seus olhos. Ah, que vontade de andar contigo. Que a igreja possa voltar a essa dimensão, Senhor. Dos dias, que nós possamos andar contigo e voar, não apenas viver pela imensidão da mas viver contigo, Pai, e te no TSD. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim da inovação. Amém? Dá uma salva de palmas pro Senhor. Irmãos, mesmo a gente sendo de Deus, a gente ajudando vidas, a gente confiando em pessoas, a gente ainda passa por momentos que a gente precisa superar. Eu sinto que nós, seres humanos, não é só crente não, precisamos superar a todo dia. Eu gosto muito desse versículo, Abacuque 3:17. Abacuque 3:17 diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas nos currais, não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Você percebeu quanto é tão profundo isso? E você percebe que às vezes nós não vivemos isso? Eu vou falar porque a gente está como pastor há 17 anos. A gente vê que às vezes a pessoa canta um louvor que fala de Abacuque 3:17, e no final, no decorrer do tempo, do ministério, a gente vê que por pouca coisa as pessoas, elas param, desistem, abandonam. Davi começa a ouvir falar que Saul vem atrás dele. Poxa, Davi não tinha nada a ver com Keila. Ele estava fugindo de Saul, talvez numa condição favorável. Ele volta para Keila, ele defende a cidade, e ele ouve falar que Saul vem para Keila tentar matá-lo. E ele fica em dúvida. Eu acho que passou no coração de Davi que diz assim: essa população de Keila, esse povo, vai me ajudar contra Saul, então eu vou ficar aqui, porque eu fiz o bem, eu ajudei, então eu vou ficar aqui. Saul vai vir, a gente vai brigar, ele sai correndo, a gente ganha. Mas a Bíblia fala que Davi, mais uma vez, ele vai para onde? Para a palavra. E aí ele ora ao Senhor: Senhor, Saul está vindo para cá, essa cidade fortalecida, fortificada. O povo de Keila vai me entregar a Saul? Sabe o que Deus fala? Vai.
Sabe o que isso tem a ver conosco aqui no Maragogipe, em São Armando, ou no seu trabalho? É que a gente não pode confiar, naquilo que nós fizemos para as pessoas. A gente tem que continuar com Deus e caminhar no caminho. Não deixar o coração ser tocado por alguma situação que te deixou triste. Davi podia ficar triste porque ele foi defender Keila, ele se colocou ali como um guerreiro, ou podia ter morrido, mas quando ele precisa da ajuda da cidade, Deus fala para ele: vai entregar sim, sai fora. Como que está o seu coração com Deus? E quando nós lemos Joel, é isso que eu tenho que aprender como Davi. Davi olha e fala assim: muito bem, beleza. Davi podia subir no monte lá de Keila, ficar chorando: oh, meu Deus, Senhor, e eu vou defender esse povo. Quem é líder de célula aí? Levanta a mão. Quem já discipulou alguém aí? Levanta a mão. Quem cuidou de alguém? Levanta a mão. E não foi, a sua expectativa não foi correspondida. Sabe o que Deus fala com você? Continue fazendo, continue abençoando, porque da tua vida só tem bênção para dar, e você só tem bênção para dar. Continue abençoando, porque o Senhor é contigo. Amém? Ah, pastor, eu fiquei triste por isso. Irmão do céu, não fique triste por qualquer coisa. Ah, pastor, eu fiquei triste porque eu estou na igreja dizimando, ofertando, e eu esperava ter um carro zero, mas nem carro eu tenho, não comprei uma bicicleta. Irmão, continue adorando ao Senhor, porque nós não vivemos segundo circunstâncias, nós vivemos segundo o nosso Deus. Ainda que não haja vacas nos currais, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que acontecer qualquer coisa, eu me alegrarei no Senhor que fez os céus e a terra. Então glória a Deus aí, igreja. E para nós encerrarmos, quando Davi foi de novo ao Senhor, a Bíblia fala que Deus falava para ele assim: vai embora, caminhe, anda, vai. Toca no irmão que está do seu lado e fala assim: irmão, caminha. Fala para ele assim: eu quero dizer, irmã, que não é fácil. Vai caminhando, que o Senhor é contigo. O momento certo, Deus vai te colocar no trono, porque Ele prometeu, vai cumprir na tua vida, em nome de Jesus. Quem recebe aí, dá glória a Deus. Sai pra lá, Satanás, com as suas tristezas, com as suas angústias, porque eu sirvo ao Senhor Todo-Poderoso. Fique em pé por um instante. Próximo de Deus, quando estamos próximo de Deus, a gente vive na bênção. Quando estamos próximo do Senhor, a gente caminha e vai caminhando. Às vezes nós temos algumas expectativas e essas expectativas não são correspondidas, mas quando nós estamos com Deus, a gente vai caminhando. Pega todo o exército e vamos, deixa o pessoal de Keila aí. Aleluia. Quando o povo sai da terra prometida, Moisés indaga a Deus. Deus fala para o povo, para Moisés: diga ao povo que marche. Fala para o irmão que está ao seu lado: marche. Marche. Para as conquistas que Deus tem para você, marche. Caminhe para as conquistas que Deus tem para a tua vida. Caminhe em nome de Jesus. Com os olhos fechados.